Olá, vamos para mais uma aula de matemática, onde na aula de hoje nós iremos trabalhar com dinheiro, ou seja, vamos trabalhar com o sistema monetário brasileiro. Então, o primeiro questionamento que vem é: o que é dinheiro? Dinheiro é uma unidade de troca, é tudo que permite comprar ou vender alguma coisa, mercadoria ou serviço. Então aí, os povos antigos costumavam trocar uma determinada mercadoria por outra, conforme as suas necessidades. As mercadorias funcionavam como dinheiro. Então a gente vê aí nessa chargezinha, aí uma mulher, ó, essa compota de pêssego custa 1,5 ganso. Não pode ser por uma galinha gorda e 12 ovos? Então o que acontece? Nem sempre as pessoas tinham os produtos que as outras necessitavam. Então, a partir daí, surge a necessidade de se ter uma moeda de troca para que essa moeda todos tivessem interesse em adquiri-la. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a utilizar determinados produtos como meio de troca quando desejava adquirir uma mercadoria. Então, a primeira moeda de troca que se sabe foi o sal, depois o gado, a carne, o couro, o açúcar, o algodão, o fumo, a prata. Todos esses produtos também funcionavam como dinheiro. Mais tarde surgiram as moedas cunhadas. Depois das moedas veio o papel moeda. Hoje o papel moeda está sendo cada vez mais substituído pelo cheque, que já está também caindo em desuso, pelo cartão de crédito, e já existe um dinheiro virtual, que são as criptomoedas. Então aí vamos entender o nosso sistema monetário, né? Como que funciona o nosso sistema monetário? No nosso sistema monetário, aqui do lado esquerdo, nós temos as cédulas de papel que nós utilizamos hoje. Temos aí a nota de R$ 2, 5, 10, 20, 50, 100 e R$ 200. E temos aqui as moedas, né? Que são os centavos. 5, 10, 25, 50 centavos e temos aqui a moeda de R$ 1. Então aí, a unidade padrão do nosso sistema monetário é o real. E para representar, nós utilizamos esse símbolo R cifrão. Então aí, ó, R$ 1 corresponde a 100 centavos. Então, para valores menores que R$ 1, foi dividido esse real, foi dividido em 100 partes iguais, onde corresponde aí aos centavos. Então, R$ 1 equivale a 100 centavos. Antes, nós vamos relembrar um pouquinho sobre números decimais, para a gente poder entender como que funciona o nosso sistema monetário, uma vez que nós utilizamos números inteiros e também números decimais, como é o caso dos centavos. Então, aí nós temos 1,34, um número decimal, onde à esquerda da vírgula nós temos a parte inteira e na direita da vírgula nós temos a parte decimal, onde no real a parte inteira equivale às unidades de real e na parte decimal nós temos aí os centavos. Então vamos lá. Na parte inteira, observe que aqui nós temos a vírgula separando, nós temos aí ó, unidades, dezenas, centenas, isso vai depender do tamanho do número. Na parte decimal, nós temos décimos e centésimo. O décimo, ele é a décima parte de R$ 1. Quando você pega R$ 1 e divide em 10 partes, então você vai ter o décimo. Quando você pega
uma unidade e divide em 100 partes, você vai ter o centésimo. Então, aí, para a gente entender, nós temos aí décimos. Uma unidade dividida em 10 partes. Quando consideramos uma dessas partes, nós vamos ter um décimo. Ou seja, um décimo é a 10ª parte de uma unidade. Você pega um inteiro, divide em 10 partes, você vai ter um décimo. Um décimo pode ser representado dessa maneira, ó, 0,1. Ou seja, você tem aqui 0 unidade e aqui um décimo, ou seja, a 10ª parte de um inteiro. Ou também pode ser representado na forma de fração, onde tem 1 sobre 10, que significa 1 dividido por 10, ou seja, a 10ª parte. Centésimo, nós já temos a 100ª parte do inteiro. Então, se a gente tem um inteiro, essa aqui, como se fosse um inteiro, foi dividida em 100 quadradinhos. Se eu pego um quadradinho desse, eu vou ter um centésimo, ou seja, a 100ª parte do inteiro. Então, aí, um centésimo é a mesma coisa que 1 dividido por 100, ou seja, a 100ª parte da unidade. E na forma de fração, 1 sobre 100. E na forma decimal, observe que aqui vai ficar décimos e aqui centésimo. Então, vai ficar 0 unidades, 0 décimo e aqui 1 centésimo. Então, observe, centésimo, nós vamos ter 2 casas decimais depois da vírgula. Voltando para o nosso sistema monetário, nós vamos ter aí aqui as cédulas 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, representando a parte inteira. Temos também aqui a moeda de R$1, também representando a parte inteira. E aqui a parte decimal. Nós temos aí, no caso aí como são centavos, nós vamos trabalhar com centésimos. Então, no lugar de centésimo, a gente diz centavos, só que aí é a mesma coisa, é a 100ª parte do real. A Casa da Moeda é só ela que é responsável pela cunhagem e pela impressão do dinheiro. Portanto, é proibido qualquer outro indivíduo a fabricação de dinheiro. Somente a Casa da Moeda do Brasil que pode cunhar ali as moedas que nós utilizamos. Então, qualquer indivíduo que tentar fazer isso é extremamente proibido e pode causar consequências ao fazer isso. Nós temos aqui uma imagem da Casa da Moeda, que ela fica no Rio de Janeiro. Eu vou deixar depois aqui esse link, onde nesse link aqui é uma matéria onde fala sobre a Casa da Moeda. Eu vou deixar na descrição do vídeo, é uma matéria bem interessante. Quem fica curioso para saber como é a Casa da Moeda, como é que ela fabrica o dinheiro brasileiro, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa é a escrita. Como que nós vamos aí representar os valores? Para representar um valores em reais, então a primeira coisa que devemos escrever é o símbolo R cifrão. Depois, seguindo a importância em números decimais, com a representação em centésimos, ou seja, 2 casas decimais depois da vírgula. Mesmo que não haja centavos, devemos colocar a vírgula e os 2 zeros para representar as 2 casas decimais. Exemplo aí, nós temos R$5, observe que tem a vírgula, e 35 centavos. Nós temos aqui R$2. Como centavos aqui é zero, não precisa a gente falar R$2 e 0 centavos, mas sim R$2. E aqui, observe que nós temos reais, nós não temos, temos apenas centavos. Então, nós vamos olhar, aqui nós vamos ter 1 centavo. Então, dessa maneira, nós representamos 1 centavo. Observe que aqui nós temos número decimal 5,35, onde
esse número é do lado esquerdo da vírgula a parte inteira, então nós vamos ter 5 inteiros, e do lado direito da vírgula nós temos 35. Então, nesse caso aqui, são 35 centavos, porque está localizado à direita da vírgula. E esse valor aqui em reais, observe que vai mudar o quê? Aqui tem que ter o símbolo R cifrão. Aqui o número escreve igualmente lá o número decimal, 5,35. E a leitura, ao invés de ser 5 inteiros, nós vamos ter 5 reais e 35 centavos. Aqui seria 35 centésimos. Então, o inteiro é substituído por reais e os centésimos por centavos. Então, nós temos 5 reais e 35 centavos. No preenchimento do cheque, é usado o numeral decimal, ou seja, números, e também a escrita por extensa, como se lê. Nesse exemplo aqui, a gente observa que tem aqui nessa parte o número escrito na forma decimal, olha aí, R$ 123,45, e também escrito por extenso, como se lê, R$ 123,45. Em alguns talões não há necessidade de colocar aqui essa parte de centavos, né? Porque lá já vem R$ 123 e centavos acima. Então é só ficar atento aí qual o modelo do talão que você está utilizando. Aqui embaixo temos a data e a assinatura. Então, aqui no preenchimento do cheque, a gente observa que temos o número escrito na forma decimal, ou seja, como em números, e aqui escrito por extenso, como se lê, R$ 123,45. Mais alguns exemplos aí. Nós temos aqui, ó, R$ 5,35, R$ 2. Aqui nós temos 1 centavo. Não se diz R$ 0. Nós vamos ler somente 1 centavo.